Antônio Oliveira é o novo treinador do Corinthians e um dos destaques do mercado nacional depois de boa campanha com o Cuiabá em 2023. No vídeo de hoje vamos tratar sobre seu estilo de jogo e como ele pode ser implementado no timão nessa temporada. A saída de bola dos times do Antônio Oliveira tem um padrão bastante claro, que é o 3+2. Nesse caso, do volante vindo entre os zagueiros e formando essa linha de 3. No caso, o Ranieri, que pode acabar fazendo isso no Corinthians também. E no outro caso, é o lateral quem desce ao lado dos zagueiros. Nesse caso, o Matheus Alexandre vai receber. Como ele não tem um apoio ali do segundo volante, ele consegue fazer o jogo direto e aí ele se apresenta por dentro, que também é uma característica bastante marcante dos laterais do Antônio. Se apresentar por dentro para poder formar triângulos e superioridade no setor para poder criar e também ter a posse. Uma outra alternativa é o jogo direto também, visando o pivô, e aí o desenrolar da jogada é muito bom entre o Daverson e o Cleison saindo o gol. Aqui uma outra alternativa também de saída, que é quando o goleiro, no caso o Walter, tem qualidade com os pés para poder sair. E aí não tem por que o Ranieri afundar entre os zagueiros, ele pode ficar um pouco mais avançado na segunda linha, como se fosse um 2+3, para ser opção desse passe rasteiro e também atrair marcação. E aí isso faz com que isso aí acaba se tornando um gatilho que o Antônio usa bastante, que para sair da pressão usa os lados do campo, e aí o Cuiabá conseguiu sair muito bem usando o Riquelme na esquerda. Aqui mais uma demonstração, saindo da pressão pelos lados, sempre buscando as laterais para sair da pressão. Aqui a velocidade e a busca pelo Cleison, que baixa bastante para conseguir colaborar na saída. Um outro ponto que é bastante destacável do time do Antônio Oliveira é a busca por trocar os corredores e achar os espaços na defesa adversária. Aqui a jogada começa na direita, vai para a esquerda, termina na direita com o Matheus Alexandre fazendo o gol. Novamente, buscando trocar o corredor. E aqui eu marco o Ranieri porque era um pilar desse time do Cuiabá na hora de rodar a bola e simplificar uma inversão de jogo. Nesse caso, ele faz pelo alto, porque o campo está de certa forma obstruído. Novamente aqui, olha como é que ele vai mapear o espaço antes de receber, para então dominar e no segundo toque já fazer a inversão para ter o outro corredor ganhando em superioridade para atacar o adversário. Aqui um outro ponto que eu gostaria de destacar, que é a chegada dos atacantes por trás do Daverson, depois do primeiro toque do Daverson, a área. Como é que o Cuiabá ataca bem a área e de forma numerosa. Aqui a gente vê 3 jogadores que vão atacar uma área com 3 jogadores do Vasco também, só que um de costas. E justamente é atacado pelo lado que estava vulnerável, o Paulo Henrique contra 2. Aqui a gente já fala de um aspecto defensivo que é bastante nítido também no time do Antônio Oliveira, que é o uso do 5-4-1 na hora de defender, principalmente nesse bloco mais baixo. E aí o que acontece é, muitas vezes, quando vai subir a pressão, o Ranieri descolar um pouco dessa última linha e formar como se fosse um 4-1-4-1, que também é uma possibilidade, a gente pode ver no Corinthians. Aqui uma outra situação que é a pressão no portador da bola. Tudo bem que é um lateral e nos laterais a gente está mais acostumado a ver esse tipo de pressão, mas o Lucas vai receber com 3 jogadores em volta. E esse tipo de pressão só é vencida se você tem uma qualidade no passe. Nesse caso o Arboleda consegue achar uma boa inversão e mesmo assim o Cuiabá consegue se recompor para evitar o São Paulo achar os espaços principais. E aqui uma outra questão interessante, que é o Daverson, é o pivô que incomoda, o pivô que é ativo na fase defensiva. Olha como é que ele vai incomodar o Fabrício Bruno ali fechando o espaço, e o Fabrício Bruno, ansioso, querendo logo achar a entrelinha, vai tentar o passe mais vertical. E aí o Cleison está fechando a linha também e consegue receber a bola. Aqui uma outra característica que o Antônio usa muito, que é o pivô. O Daverson se notabilizou muito no ano passado sendo o pivô do Cuiabá. E aqui ele não só recebe depois da transição, como ele vai lá finalizar. Algo que é muito comum dos times do Antônio, essa utilização do pivô como desafogo ofensivo nas transições. Novamente, o Daverson em 2 toques, ele deixa o Cuiabá numa situação quase num 3-1, e o gol só não sai por detalhe, tá? Porque teve o acompanhamento do Pulgar. Novamente, o Daverson com um toque só, clareando toda a jogada para o Cuiabá sair para o contra-ataque. Novamente, padrão se repetindo, Daverson ali muito próximo da recuperação da bola, dá o penúltimo passe para o lançamento buscando profundidade.
Novamente agora um duelo mais físico do pivô, que dá pra ver que os times do Antônio exigem muito do pivô, né? O pivô precisa ser forte, o pivô precisa ser inteligente, ele precisa estar ativo atrás também, para ele ser justamente essa espécie de âncora para o setor ofensivo, né? E aqui vai sair o gol do Fernando Sobral. Fato é que a escolha do Corinthians foi bastante interessante. Antônio Oliveira chega ao timão e tem peças que tem certo match com o seu estilo de jogo, e a introdução disso pode ser um pouco mais fácil justamente por esse motivo. Ranieri, que trabalhou com o português no Cuiabá, está lá e pode ser esse pilar na saída, assim como na frente o Pedro Raul tem essa característica do pivô, e o Yuri Alberto é um jogador que ataca bem em profundidade e pode se beneficiar bastante do jogo direto. Bom, a expectativa é boa.